Meus amigos, mas que pedrada foi esse episódio de Jujutsu Kaisen, hein? E aí galera, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o episódio mais recente de Jujutsu Kaisen, que é o quarto episódio da terceira temporada. Jujutsu Kaisen sim é uma produção muito acima da média, dá pra gente falar sobre todos os episódios aqui no canal. Mas eu quero dar um destaque especial pra esse episódio que tá muito bonito e realmente merece o nosso foco por alguns motivos. Então se você ficou interessado, já deixa o like aqui e hoje nós vamos comentar sobre isso, falar sobre o quão especial e o quão impressionante esse episódio de Jujutsu Kaisen. Esse episódio foi focado na Maki enfrentando o clã dela, que é o clã Zenin. Teve muita animação de muita qualidade. Na verdade, Jujutsu, ele sempre entrega muita animação boa, muita animação de qualidade. Só que esse episódio tinha algumas coisas interessantes na staff que impulsionaram ainda mais essa qualidade técnica. Começando, claro, sempre pela ficha técnica, vamos falar primeiramente do storyboard. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre como se produz um anime, é essencial que você veja para entender cada função no básico. E a gente tem que começar pelo storyboard, porque é o storyboard que define como que as coisas vão ser enquadradas em tela, como que tudo vai acontecer em tela. É basicamente um roteiro visual. O storyboard desse episódio foi o próprio diretor de série, o Shota Goshozono. Já que o Gosho já foi o diretor da outra temporada e é o diretor dessa temporada, você deve estar se acostumado com o estilo dele, esse estilo mais artístico, que pesa por ângulos complexos, uso de iluminação e uso de cores de forma criativa. Ele é esse tipo de artista, e no episódio dessa semana ele também não brincou. Ele tem vários momentos com ângulos muito bons, não apenas para questões de contemplação, mas para ação também. Ele faz umas jogadas de câmera, a câmera gira, a câmera fica por debaixo do personagem, a gente fica com um ângulo mais tridimensional que mostra o ambiente todo, e tudo isso é muito importante para se construir uma boa luta, porque lutas são muita questão de construção visual também. A gente precisa que a luta ela mostre tanto o espaço que o personagem está lutando, qual que é a dimensão daquele espaço, onde que o personagem pode correr, por exemplo, o que está no ambiente que pode afetar a luta, quantos inimigos naquele local, e tudo isso a direção do Gosho, o storyboard do Gosho faz muito bem. E vale mencionar que o Gosho, ele já é o storyboard de todos os episódios dessa temporada, da terceira temporada de Jujutsu Kaisen até agora. O cara tá metendo um Shinpei Nagai. Embora, né, obviamente, os storyboards do Gosho, eles são bons, diferentes do Nagai, mas enfim, nada contra o Nagai, né, mas também, pô, Nagai, me ajuda a te ajudar. Então, por causa disso, né, por ser o Gosho fazendo o storyboard, a gente tem muito de tudo que o Gosho pega, né, ele é esse animador e diretor e storyboarder ambicioso da nova geração, que pega muito por expressão artística, por técnicas de animação atuais, né? A gente tem aqueles momentos de cinema scope, que são as barras na tela. A gente tem aqueles momentos de Kagenashi e Zenkage, quando o personagem ou ele fica completamente imbuído de sombras, ou ele fica sem sombra nenhuma, que é uma escolha estética, que vai sair um vídeo mais falando sobre isso um pouco ainda depois. Em resumo, é muito a cara do nosso diretor fazer o que ele fez no episódio de hoje. Ele tá atrelado com muitos animadores interessantes que podem trabalhar muito bem essas ideias, que é o ponto que eu queria falar aqui. Vocês lembram lá daquele episódio da segunda temporada, uma tal de luta do Sukuna versus o Mahoyaga? É aquele episódio. Eu ainda vou chegar lá, mas basicamente tem um pessoal que tava naquele episódio que tá nesse também, e isso é muito impressionante. Mas agora, para continuar falando da parte técnica, a gente tem que olhar quem dirigiu o episódio, porque eu falei muito do Gosho, mas ele é o storyboarder. Quem que pegou as ideias do storyboard do Gosho e transformou em direção? Efetivamente estava lá dirigindo essas ideias, supervisionando a equipe para fazer com que tudo isso funcionasse. Basicamente, esse episódio teve 3 diretores. Aqui tá 6, mas são só 3 mesmo. O primeiro deles é o próprio Shota Goshozono, nosso Gosho, que é o diretor de série. Não necessariamente o diretor de série ele precisa dirigir todos os episódios do anime, ou então está sempre dirigindo episódios, assim como o storyboarder, ele não precisa dirigir o próprio storyboard. Na verdade, isso varia bastante. Tem muito anime que uma pessoa faz o storyboard e outra pessoa dirige, porque são funções bem distintas. Porém, nesse caso, o nosso querido Gosho, que é o diretor de série, também foi o storyboard de todo o episódio e também dirigiu uma parte dele, já que o episódio tem 3 diretores de episódio. O Gosho foi um dos diretores. Acredita-se que, principalmente na primeira metade do episódio, tinha toda a responsabilidade dele. Além do Gosho, teve outros 2 diretores, que foi a Risa Suzuki e o Yusuke Sonouchi. Os 2 estiveram compartilhando a função de diretores do episódio com o Gosho, mesmo que o storyboard tenha sido feito pelo próprio Gosho, ou seja, toda a ideia do episódio, parte da direção dele, foi feita diretamente pelo Gosho. A outra parte do episódio ainda tinha as ideias do Gosho, mas foi dirigido por outras 2 pessoas. E em relação a esses 2, começando pela Risa, ela tem pouca experiência com direção. Ela já dirigiu para ReZero, dirigiu o episódio em ReZero, ajudou a dirigir um episódio em ReZero, não foi ela só. E ela também dirigiu um episódio em Blue Box. Ela também é diretora
da abertura de um arco do jogo mobile de Jujutsu. Já o nosso querido Sonouchi já dirigiu várias coisas, inclusive ele é o diretor da primeira abertura da segunda temporada de Vinland Saga. Olha que interessante. A missão deles aqui foi pegar as ideias do Ghost, que não é diretamente dirigidas pelo Ghost, e aplicar no anime, e ficaram muito legais. Todo episódio é muito homogêneo assim, em questão de execução, o que mostra que o storyboard do Ghost é muito bom, assim como esses diretores de episódio conseguiram se adaptar às ideias do Ghost e executar muito bem elas em tela. Dentre elas, por sinal, vale mencionar que o Ghost é um cara que gosta muito de uma referência, né? Então quem entende já deve ter pegado algumas que estão espalhadas aí pelo episódio. Que tem a clássica, né? Aquela referência a Boku no Hero, que na verdade é uma referência ao próprio Taka Nakamura, que é um caso que eu posso falar um pouco mais quando chegar nos animadores, mas também tem aquela cena que a Maki tá enfrentando aquela galera e a tela fica toda em preto e branco. Aquilo ali parece muito uma referência a Kill Bill, dirigido pelo Quentin Tarantino, que é um diretor muito bom. Por sinal, recomendo, um dos meus diretores de filme favorito. Então dá pra ver que o Ghost ele gosta bastante de uma referência, ele já faz vários trabalhos de direção e é muito legal isso aí. Ele pega essas referências a coisas que ele gosta, a outras coisas da cultura pop e do mundo dos animes e homenageia na direção dele. Isso é um aspecto bem legal. E agora, partindo para a parte mais interessante, vamos falar sobre a animação das cenas em si. E assim como eu falei antes, o episódio é bem absurdo. Tem muita cena bem animada aqui e ali, e temos alguns destaques. Porque lembra que eu falei que esse episódio tem a participação de alguns animadores que fizeram a luta do Sukuna na outra temporada? Então, esses caras são lendários. Estamos vendo um episódio que conseguiu reunir Hakuyo Go, Itsuki Tsukigaki, que é o Miso, Nakaya Ousen, nós temos Rone Rone, caraca, é uma equipe muito forte. Além disso, tem vários outros animadores muito bons. Tem até, tinha falado do caso da referência de Boku no Hero barra do Yutaka Nakamura, que é mais uma referência do Yutaka Nakamura. Acontece que um animador que se acreditou como Moki Moki, que não é o nome real dele, é um peneme, o nome para esconder o nome real dele, é muito fã do Yutaka Nakamura, que anima várias cenas do Estúdio Bones, foi Boku no Hero, por exemplo. Ele tem um estilo muito característico, e ele fez uma clara referência a ele, já que em produções como Jujutsu Kaisen existe muita liberdade para os animadores fazerem também. Então a cena ficou bem no estilo do que o Yutaka Nakamura tinha feito antes, e esse animador Moki Moki, a gente meio que tem uma noção de quem que ele é, então dá pra realmente saber que ele é um animador muito fã do estilo do Yutapon, porque a gente já sabe quem que é o animador. E realmente a cena ficou muito bem animada. E aqui nós temos várias cenas muito bem animadas que merecem destaque. A gente pode começar, por exemplo, pela cena onde a Maki tá lá enfrentando aquele bando de espadachins e a tela fica preta e branca, esse tipo de coisa. Aquela cena ficou muito bem animada. A coreografia, os ângulos, as mudanças de cor também, que é uma parte da direção, mas a animação acompanha muito bem a estética. Tudo é muito bom. A luta ficou muito fluida, impactante e muito bem coreografada. Ficou uma cena muito boa. Na verdade, se eu fosse falar de cena bem animada, é basicamente o episódio todo. Todo momento tem uma animação fluida para uma cena de combate. É realmente impressionante. A luta da Maki contra o Naoya também é o destaque do episódio. Muita coisa acontece insana ali. Tem animação de cenário, as coisas explodem em cubos. É basicamente aquela noção que eu falei no vídeo sobre Saruman, né? Aquela definição mais clássica do que é Saruman. Mas isso não é algo pejorativo, isso é algo bom. Embora muitos animes façam isso aí, fazer isso é impressionante. Então tem uma qualidade técnica muito incrível aqui. É muito ambicioso, é muito complexo e é muito bem feito. Uma cena que eu gostaria de destacar desses momentos de luta dela com o Naoya é aquele momento onde vai finalizar a luta e ela vai dar o último soco nele, que se repete várias vezes. Antes do soco, a gente tem uma rotação de câmera muito detalhada, muito bem feita. É muito difícil fazer aquilo ali, porque envolve muitos frames. Você está desenhando algo tridimensional em rotação, em eixo. É muito complicado fazer aquilo. E a equipe conseguiu fazer isso de forma muito bem executada. E agora o interessante é que se você pega o mangá para você olhar e compara com o episódio, você consegue ver que eles pegaram as ideias que já estavam no mangá, que é uma luta muito aclamada, o pessoal gosta muito desse momento no mangá, e expandiram, criando toda uma ação ainda mais escalafobética. Ficou muito interessante todo o episódio assim, com a pegada do Ghost. Que nem eu sempre falo, o Ghost foi a melhor coisa que aconteceu para Jujutsu Kaisen. A evolução técnica que ele trouxe para a obra é muito impressionante. Ele realmente está fazendo um trabalho muito bom, fez o storyboard de todos os episódios até agora e todos eles têm um alto nível. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam do episódio, deixa aqui a sua opinião, qual foi a sua cena favorita, o que você viu da animação.
Tem gente que não gosta dessa animação considerada exagerada, mas pra quem lê o mangá sabe que Gege também é muito fã de Sakuga. A gente tem lá aquela cena que os cubos quebram quando o Naoya e a Maki estão lutando, que no mangá realmente os destroços são cubos, no próprio mangá, e que no anime foi realmente a mesma coisa, mas que Gege é fã de Sakuga, isso é bem legal. Mas então é isso, eu quero ver a opinião de vocês sobre esse episódio. Foi um episódio muito impressionante, foi um episódio que reuniu uma galera muito poderosa, que conseguir reunir tantos talentos assim no episódio é algo que sempre tem que se bater palma, é algo que sempre é impressionante. Então, tecnicamente falando, é um feito incrível e a qualidade fala muito por si só, tem muita cena boa nesse episódio. Então é isso, se gostou deixa o like, comenta aqui a sua opinião que eu vou ler todos os comentários. E é isso, se vocês quiserem mais vídeos de Jujutsu Kaisen, também comenta aqui, eu posso trazer mais episódios impactantes aí. Então para quem assistiu até aqui, um muito obrigado e até a próxima. E só para quem chegou nesse final, vale mencionar que o Shota Goshozono também é diretor do 17º episódio. Esse episódio também é focado nas irmãs Maki e Mai, ou seja, ele mesmo começou o desenvolvimento das personagens e finalizou agora, anos depois, quando ele já tinha assumido a posição de diretor de série. É muito interessante como as coisas na indústria de anime muitas vezes funcionam de forma poética, e é muito bom ver ele finalizando essa história que ele mesmo começou anos atrás, quando era só um diretor de episódios para a série.